Depois desta grande reportagem da nossa querida Neuza Souza, vamos então regressar aqui ao nosso estúdio, pois chegou o momento de recebermos a advogada Rita de Cássia da Silva, que acaba de lançar o livro Planeamento Migratório e Previdenciário Internacional, Direito e Estratégias para uma Migração Consciente. Portanto, é um tema muito importante. Fique desse lado bem. Rita, bem-vinda. Obrigada. Como é que estás? Muito Tudo obrigada. bem? Feliz de estar aqui em Portugal. E feliz de nós por te receber. Né, para vocês, propagar para o público lusófono sobre um tema tão importante. E o que é que te levou, tendo em conta que é um tema realmente muito importante, o que é que te levou a escrever um livro sobre realmente planeamento migratório e também previdenciário? Bom, atender as comunidades brasileiras pelo mundo, até mesmo pelo fato de ter me tornado, primeiro, uma expatriada e hoje uma imigrante. Então, há mais de 10 anos eu não moro no Brasil. E nós, na verdade, na universidade, nós não entendemos que nós somos advogados em qualquer lugar do mundo. Exato. Né? Que tem ali uma linha tênue e limítrofe para atuação. E eu fui atendendo aos expatriados e depois eu fui atendendo a empresas e há uma década eu vi essa necessidade. Nós não temos advogados capacitados, nós ainda não conhecemos, porque a universidade não ensina. A universidade não ensina. E fui vendo essa debilidade e cada vez mais atuando e hoje como, inclusive, escritora e mentora de advogados que queiram internacionalizar as suas carreiras. O que é que se entende por planejamento migratório e previdenciário? O que é isto? Bom, o planejamento migratório, que aqui é planeamento Exato. migratório, a gente fala a mesma língua, mas ainda temos, né, algumas palavras que têm ali Alguma diferença, né? diferença, mas o mesmo sentido é você planejar a sua migração de uma forma consciente, eficaz e segura. Ou seja, as pessoas, elas pensam e elas querem mudar, morar e viver em outros países. E, ao mesmo tempo, esse planejamento migratório é o que a gente faz pensando no futuro. Você muda, você contrata um advogado que seja especializado em razão da tríade que eu acabei criando, e dessa forma você chega e adentra aquele novo país, você se sente mais seguro, a sua família também. Até mesmo pelo fato de que várias coisas vão acontecendo ao longo do tempo, e a gente acha que muitas vezes basta uma mala e ir, e não é assim. Então, exatamente esse planeamento migratório, né? Para que a gente consiga chegar ao nosso destino e para que a gente consiga ser feliz ao lado dos nossos familiares, trabalhar, ser quem nós somos e nos preocuparmos com outras coisas. Já o planejamento previdenciário é por conta de que hoje nós temos uma comunidade brasileira muito grande ao redor do mundo. Inclusive, somos aproximadamente 5 milhões de brasileiros migrantes. E nós temos nos Estados Unidos, que é onde eu moro, a maior colônia de brasileiros, seguida de qual país? Portugal. 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 Nos dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, do ano passado, eram 360 mil brasileiros em Portugal e já nos dados hoje atualizados, são 516 mil. E a gente sabe que esses dados eles vêm através dos consulados, ou seja, de quem está legal no país. Então, isso significa que esse número é maior. Exato. É muito maior. Então, o planejamento, o previdenciário, é pelo fato das pessoas, desses migrantes, trabalharem em vários países e de ter a possibilidade de, no futuro, ter 2 aposentadorias, 3 ou 4. Ou mais. Como lá no escritório a gente já fez esse planejamento. É você planejar e pensar no futuro. Nós, brasileiros, nós não temos o costume de planejamento ou de planeamento. A gente vai vivendo a vida. E quando a gente se torna um imigrante, quando a gente se torna um expatriado, a gente vai entendendo que essas necessidades, elas são obrigatórias. Porque a gente tem uma vida futura muito melhor. E é esse o trabalho que eu venho propagando ao redor do mundo hoje com bastante cuidado, ao mesmo tempo, né, quando eu propago, quando eu ensino, porque
você trabalha no Brasil, né? Você sai do Brasil, você esquece muitas vezes que você fez o seguro, aportou, né, para a Previdência Social. E aí você vai lá para o outro estado, outro país, segue trabalhando e muitas vezes você tem o direito e você não sabe. Exato. Isso te dá uma condição mais segura futura. Uhum. Sendo tu uma mulher imigrante e também com uma vivência em países diferentes como o Brasil, Peru, Estados Unidos Sim. e até mesmo Portugal, de que forma é que isso influenciou a forma como tu abordaste este tema no livro? Exatamente pelo fato que eu acabei de falar. Porque as pessoas, nós não temos essa cultura de planejar e pensar no futuro. Como expatriada, que foi quando eu vivi no Peru, morei aproximadamente 5 anos. Lá é um país maravilhoso. Eu acho que nós temos uma adaptação muito fácil, muito boa. Eu, meu marido e minha filha. Minha filha, então, saiu do Brasil muito pequena e foi ali aprendendo outras línguas e, principalmente, respeitar as outras culturas. Já nos Estados Unidos é diferente. Você chega lá, é tudo muito organizado, né? É tudo muito certo. Você tem plano de saúde até para o cachorro. Quando eu falo isso, ninguém acredita. Mas é algo que as crianças na escola, elas aprendem, inclusive, sobre finanças. Imagina, a gente vem do sul global, né? Antigamente o terceiro mundo, onde numa escola você ensina sobre cultura financeira. Nós não temos isso. Então, talvez, né, isso foi ficando para trás. E quando você adentra um país que é forte, um país que te dá uma condição de vida melhor, porque quando a gente pensa em migrar, quando a gente pensa em mudar, o que a gente quer? Isso é uma pesquisa que ela já foi feita há bastante tempo. Você quer segurança, você quer comida e você quer melhores condições financeiras, né? Para que você consiga ali viver bem com os seus. Então, eu comecei a atender primeiro os expatriados, sanando aquelas dúvidas, né? Nossa, eu sou casada com um brasileiro, uma peruana uma vez, sou casada com um brasileiro, eu quero fazer o divórcio, como que eu faço? Como que funciona? Então, o que a gente tem que saber? Onde a pessoa casou? Exato. Né? Qual é a legislação que liga? Lembra quando eu disse que nós que somos advogados, nós somos advogados em todos os lugares. Só que eu posso não ser licenciada em outro país. Mas eu tenho a cooperação jurídica internacional e tenho também os acordos e tratados internacionais. E depois de atender as pessoas físicas, eu comecei a atender as empresas por conta dessa expatriação, das empresas brasileiras que transferiam, né, os seus empregados para outros países, porque é necessário que elas cumpram uma série de requisitos e que nem os próprios advogados da empresa sabiam. Porque a gente sempre pensa no direito internacional somente como direitos humanos, que é o que a gente sabe, que é o que a gente vê na televisão de uma forma constante, de imigração. A gente sabe que para adentrar um outro país eu preciso de um visto. Exato. Mas eu não posso viver em outro país com visto de turismo, por exemplo. Eu preciso ter uma autorização para morar, ir e trabalhar naquele outro país. Então, começou a tríade que foi criada para atender e sanar esses problemas na vida de um migrante. O livro fala muito sobre a segurança jurídica, financeira e até mesmo também emocional, não é? Por que tu consideras esses três pilares essenciais no processo de migração? São essenciais porque exatamente começa pelo visto, que é a segurança jurídica de um advogado que está ali após o planeamento, né? Após você organizar o lugar que você vai, por que você vai, se você tem filhos, se você não tem, se eles vão para a escola. A gente fala das diferenças culturais, até mesmo pelo fato de que no Brasil é impossível hoje você estudar numa escola que não seja particular, você não tem uma boa educação. Já num país de primeiro mundo, ou seja, você consegue, os seus filhos conseguem ter uma boa educação, mesmo estudando em uma escola pública. Então, é entender, você ter essa segurança jurídica para que você consiga adentrar o outro estado da forma segura, consciente e legal,
Né? Hoje a gente vem tendo, nos Estados Unidos, por conta de mudança do governo, na televisão, de forma constante, o problema com as deportações, e a gente não quer isso. Né? A gente quer a tal da segurança, ou o sonho de você ser feliz em outro país. Já a segurança financeira, ela vem quê? Por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Quanto custa viver nesse outro país? E aí nós organizamos nesse planejamento a estrutura. Se a pessoa vai comprar uma casa, se não vai. Se ela vai abrir uma conta, quais são os melhores bancos e possibilidades que ela tem exatamente para que ela chegue lá e ela se preocupe tão somente com o seu trabalho, com a sua monetização e com aqueles primeiros meses a estrutura da sua família. E a segurança emocional, ela vem porque o exemplo que nós citamos aqui do planejamento e do planeamento é uma delas. Nós podemos falar a mesma língua de formas, né, com sentidos ali diferentes. Então, quando você adentra esse país e você tem aquela cultura, é outra língua, é outra comida. Aos domingos, pelo menos, eu acho que são os dias que me dão ali uma melancolia. Por quê? Porque eu sei que a minha família está toda reunida ao redor da mesa. Né? Nós temos ali as nossas raízes e você vai para um lugar que talvez você não sabe se você vai se encaixar ali, se é o seu lugar. Então, exatamente a cultura, ela vem para que... quando eu fui expatriado, o que acontecia? Os homens, eles trabalhavam numa empresa, eles eram executivos, as crianças iam para a escola e as mulheres tinham depressão, porque elas não trabalhavam. O país, o Peru, era cinza, gris. Aquela época eu já trabalhava, conforme eu comentei, e isso acontece de uma forma constante. As famílias se divorciam, porque dá o choque cultural. E aí eu sempre falo que o melhor é você contratar, né, um psicólogo intercultural, para que as crianças, elas se adaptam mais rápido. Elas falam a outra língua, elas iniciam mais rápido. Então, não é fácil você conseguir todas essas 3 etapas, mas são elas que dão a total segurança para que se dê, né, essa mudança, essa migração consciente, a qual eu sempre falo. E nós temos também, para auxiliar, os consulados, que são a extensão do nosso país, proporcionando muitas vezes serviços os quais são necessários. Hoje no Brasil nós temos também o e-consular, que ele faz todo esse trabalho de forma online. Nós temos o e-notariado, porque nós temos vários cartórios e nós conseguimos fazer todo esse atendimento como advogados de forma online, o que é muito bom. Eu até falo que o Brasil, ele está ali à frente, né, caminhando para que a gente consiga atender essas demandas. Nós temos processos judiciais desde 2006 no Brasil que facilitam o advogado internacional ou que queira internacionalizar as suas carreiras, trabalhar de qualquer lugar do mundo, monetizando em moedas fortes. Falando de advogados também, este livro também é para advogados, não é? Sim. Que vantagens têm eles ao ler esta tua obra? Bom, para os advogados eu trago várias formas e a partir dessa tríade, ou seja, dessa segurança financeira, dessa segurança jurídica e emocional, o que eu notei? Eu notei que atendendo os migrantes, o que eles precisavam? Primeiro, alguém que fale a sua língua, que entenda. E segundo, as intersecções do direito, porque ele vem para um planejamento. Através desse planejamento, eu posso oferecer o planejamento previdenciário, para que ele tenha 2, 3 aposentadorias, que seja. O planejamento tributário, tão importante. Nós também temos acordos e tratados internacionais em relação não só à previdência social, mas tributária, evitando, assim, a bitributação. Né? E a gente ficando com mais dinheiro no bolso. Não que isso aconteça, né? Não que isso aconteça. Olha que meu mestrado é na esfera de tributária internacional e ontem a gente falava sobre isso, que os valores aqui são bem altos, né? São bem altos. Com essas intersecções, a gente consegue fazer um planejamento sucessório, porque estando no exterior, o que vai acontecendo? As famílias, elas casam, elas se divorciam, os filhos nascem e ocorre o óbito. E para tudo isso, nós ainda temos que avisar
entre aspas, ao nosso país. Nós temos que manter os nossos documentos e o status civil da melhor forma possível. Então, eu ensino a esses advogados quais são as áreas que ele pode trabalhar nessa esfera internacional, como que ele trabalha sem que ele tenha uma licença em outro país e como que nessas intersecções, e aqui eu já citei várias, que a gente fala do migratório, do direito do trabalho, do direito previdenciário, direito tributário, do direito do trabalho e do direito empresarial, tudo ali interseccionado. Toda vez que eu atendo uma empresa e que eu faço um plano, por exemplo, essa empresa, ela tem um funcionário. Depois do funcionário tem a esposa. Tem a esposa para que ela não fique, esse caso é real que eu te contei. Né? A gente só não sabe, a gente não tem as estatísticas. Isso faz com que o empregado trabalhe melhor e a família seja mais feliz, cumprindo todas essas normas e todos esses pontos que são importantes. Então, para os advogados que queiram internacionalizar as carreiras, eu trago uma lista gigante no livro de serviços que são simplesmente esquecidos. Rita, foi um prazer enorme ter-te aqui no nosso programa. O tempo, infelizmente, está a correr, mas foi um prazer muito bom. Muito Muito obrigada. grande ter-te aqui, tá bom? Muito sucesso Muito e muito obrigada. obrigado por este livro, que é muito Obrigada. importante, tá bom? Obrigada. Até a próxima. Muito obrigada. Sucesso. Até mais.